som foi, você estava Jaque. conectando, eu te dei boa noite algumas vezes aí, acho que você estava com o som conectando aí. Não estava conseguindo ouvir. Agora que bom te ver, minha amiga, que bom te ver, que bom te ver. Vamos lá. Vamos lá, colocar um gás aí para a gente voltar a crescer, né? É isso aí. Pessoal, a gente vai dar 5 minutinhos aí para a turma. Sim. Já começar. Ok. Davi, Santa Rita, que bom. Juliana também está aí, do Maria Santíssima. Turma boa. Andréia está aí também? Ó, a Andréia entrando. A Andréia estava conectando o áudio aí também. Grazi, que bom te ver. A Jussara. Boa noite. Tudo bem? Muito bom. Gente, aqui 5 minutinhos a gente já começa. Quem for entrando depois. Muito bom, gente. Cara, me desculpa, eu tô aqui. Você de que escola que é mesmo? Peguei você que está com a câmera ligada aí, nossa parceira. Eu sou da escola do Colégio São Francisco de Assis, de Barbacena. Ah, que legal, muito bem, muito bom. Vocês em Minas aí sofreram, hein, gente? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora! No! Como vocês dizem aí, a gente acompanhando, né, várias escolas, né, e foi, né, São Paulo, Rio, vários estados foram voltando aos poucos aí, mas de fato, Minas foi que ficou, né, demorou mais para voltar, né, e não foi Demorou. fácil não, não foi fácil não. Que bom que agora a gente tá no jogo de novo, né? Graças a Deus. Chega. Muito bom, gente. Acho que dá para a gente ir começando. A gente sempre espera uns 5 minutinhos e a gente, né, tem um comecinho de apresentação e tal. Primeiro, obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente está fazendo... hoje é um encontro que a gente tem bastante parceiro nosso, né, onde a gente vai dar uma revisada em algumas coisas que a gente já falou em algum momento, enfim, mas a gente, né, realmente está voltando para um momento que faz tempo que a gente não tem, né? Que é receber visitas na escola para fazer matrícula. Então, passamos aí por 2 anos, né, difíceis, mas certamente 2021 para 2019, 2020 para 21, né, foi um ano muito difícil, a gente fazia muita visita remota e tal. Então, a gente está resgatando aqui uma série de coisas que a gente aprendeu, né, já de muito tempo, que incorporou com o processo da pandemia, e a gente vai dividir com vocês aí uma série de coisas que a gente coleta com vários parceiros nossos, né? Esse a gente tem um baita privilégio, porque a gente tem aí escolas do Brasil inteiro, né? São mais de 50 escolas do Brasil inteiro que a gente acompanha, né? Cada um com as suas peculiaridades, né? Cada região tem um comportamento diferente e tal, mas a gente consegue sintetizar um pouco, né? E aprender até com as boas práticas, não tá aqui só para ensinar, mas para aprender, então, com as boas práticas aqui, né? Acho que tem alguém que está com o microfone aí. Você me ajudar, Iane? Então, a gente vai compartilhar isso com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou o London, eu sou um dos fundadores da Inspin, né? Sou engenheiro de formação, trabalho com educação já há algum tempo, tenho algumas empresas ligadas à educação, sou sócio de escolas, conselheiro de escolas. Então, a gente na Inspin aqui tem também a Anne e a Fabi, né? Quem é parceiro nosso aqui já conhecem as duas, então parte da equipe que está aqui tem mais uma equipe por trás que faz todo esse processo rodar, mas nós estamos aqui para conduzir com vocês. Então vamos lá, a gente, né, quando a gente chamou esse webinário, realmente para resgatar desse processo todo de captação, né? Esse é o momento que a gente está entrando agora, da captação e a retenção,
A retenção, muitas escolas já começaram o processo, algumas já estão, inclusive, finalizando, né? A primeira etapa, vamos dizer, que você tem alguma renovação mais alta. Né? Sudeste, Nordeste, cada região tem um comportamento diferente, mas todas já estão no processo. E a gente vai focar hoje, especificamente, no processo de captação, e mais uma lupa específica na visita, né? Que é um momento chave para a gente. Então, a gente tem um resgate aí, né? Que é sempre bacana quando a gente está falando de captação, que ele é um processo, né? Tudo que a gente trabalha aqui, quando a gente fala, né, com os nossos parceiros da Inspin aqui, a gente fala tudo de processos, né? A gente não está falando de uma coisa pontual. A gente sempre tenta desenhar e fazer uma visão, construir uma visão de um processo. E o processo de captação... A Anne me mutou aqui, é isso? Foi sem querer. Tudo bem. Quando a gente está falando de processos, né, se a gente for dividir o processo de captação aí em 3 macroetapas, e pensando num funil aí de conversão especificamente, a gente tem uma primeira etapa que é um contato inicial, ou seja, aquele primeiro momento que o interessado em conhecer a escola vai ter esse contato inicial com a gente. Às vezes, no primeiro momento, é o próprio site, alguns já ligam de cara, alguns já passam na porta e já querem entrar, mas, enfim, aquele primeiro contato que o cliente tem com a gente, né? O segundo momento, que é da visita, né? Onde a gente tenta, na verdade, nosso grande objetivo, quando a gente está falando funil, né? No primeiro momento, são as pessoas que entram no contato, é levar ele para uma visita. A visita, certamente, é o momento mais nobre do processo, é o momento onde a gente tá cara a cara, tem um tempo dedicado para falar com essa pessoa, onde a gente conhece a pessoa do outro lado e tem uma interlocução mais qualificada e tal. E depois tem uma terceira etapa aí que a gente fala aí que é o pós-atendimento, né? O pós-visita, e que, né, a gente acompanhando também muita escola, a gente vê que tem uma negligência muito grande com essa etapa e a gente sabe que isso aumenta muito a conversão, muito mesmo a conversão. Então, a gente vai focar hoje desses 3 passos que eu falei, né, do contato inicial, da visita e do pós-atendimento, nós vamos focar principalmente na visita e o comecinho do pós-atendimento, tá bom? Além de lembrar, né, que isso é um processo que a gente está falando, todos nós aqui somos clientes, né? Somos clientes em algum momento, em alguma experiência, seja presencial, seja digital, e todos nós sabemos o que é ser bem tratado e o que é ser maltratado, né? A gente sabe quando é ter um bom atendimento, um bom acompanhamento, alguém que está do lado de lá, que tem uma relação respeitosa, uma relação que te reconhece, quer dizer, não é uma coisa para a massa, é para você. Então, o que a gente tem que tentar fazer esse exercício, né, as escolas todas que a gente acompanha, quando a gente está falando de fazer visita ou fazer todo o processo aqui que a gente está colocando, é que esse olhar nunca se perca, né? Nunca se perca. Tem um exemplo, quem já está aqui mais tempo com a gente já deve ter ouvido, mas a gente sempre fala um pouco disso, né? Imagina que você está na sua cidade, lá em Barbacena, Carmen, vou usar seu exemplo aí, chegou em Barbacena aí, um grande chefe, com estrelas Michelin, realmente uma referência na gastronomia e tal, e abriu um restaurante incrível, e antes do lançamento começa todo burburinho, você não consegue nem agendar na abertura, você tem que esperar 2, 3 meses de espera, de fila de espera, e você fala, mas finalmente você conseguiu. E aí você vai levar, né, algum acompanhante para ir com você, e você fala, bom, vamos passar uma noite incrível, né? Você se preparou para aquilo, tá um momento que está reservado e tal. E na noite de ir para lá, você vai chegar lá no restaurante e não tem lugar para parar na porta. Você já vai ter que parar longe. E aí você, bom, tá bom, achei um lugar para parar lá longe, estou aqui de salto, de meia calça, tenho que andar na calçada que é toda destruída, vai lá, você toma um tombo, rasga a minha calça, né? Você já chega naquela, já deu uma azedada ali no processo. E aí você chega e fala com o maître e fala, bom, cheguei aqui, eu tenho uma reserva e tal, e o cara começa a procurar a sua reserva e fala, não estou encontrando sua reserva. Aí você fala, pô, mas eu estou esperando aqui há 2 meses por isso, assim, como você não está encontrando a reserva? Ah, aqui não tem no registro, não tem no registro, mas tá bom, vou te dar um jeito de encaixar aqui. Aí você espera 2 horas, tem 2 horas de espera, e ele te coloca numa mesa do lado do banheiro. Aí quando você está do lado do banheiro, você está lá com aquela porta, com aquele cheiro, com aquele ambiente que já não está legal, demora muito tempo para alguém te atender. Quando a pessoa vai te atender, o garçom que vai lá ainda está com cheiro de CC do braço. Quer dizer, não adianta, tanto faz o prato que você vai comer, tanto faz o prato que você vai comer. Se você não cuida da experiência como um todo, isso quando você está falando de startup, hoje quem está acompanhando um pouco do mundo das startups, fala muito da jornada do usuário, da experiência do usuário. E eu estou falando desse exemplo do restaurante, ele vale tanto, vou falar isso aplicado para captação, mas obviamente é aplicado também para renovação, é aplicado para o dia a dia da escola, né? Como é que cada dia que a família vem aqui procurar
vem deixar o filho na escola, como é que é esse processo, o trânsito que ele pega, onde que ele chega? Então, nós, né, nas escolas, temos que sempre resgatar esse olhar, né, do dia a dia, da experiência do usuário, se ele está tendo uma boa experiência. A gente acompanha muito esse processo de evasão, e tem um número considerável do processo da evasão que não está ligado diretamente ao pedagógico, por exemplo, ou mesmo ao preço. Ele está ligado à experiência ruim que ele teve em algum momento. Não é nem que ele está bravo com o projeto pedagógico, ele simplesmente tem uma experiência ruim. Desde coisas básicas, quando o boleto que é gerado todo mês errado e tal. Então, o foco, né, desse olhar da experiência do usuário é importante trazer. Se vocês procurarem um pouquinho na internet, mapeamento da jornada de usuário, as startups estão trabalhando isso muito legal, mapa da empatia, ajuda, né, sempre a mapear. Então, cuida de um processo. Vamos fazer uma experiência de cuidar da experiência do usuário para o processo de captação, né? E que ele seja inteiro, né? Desde o contato inicial até a matrícula mesmo. A gente, às vezes, né, a gente não costuma fazer o processo de matricular um filho na nossa própria escola, né? Entrar no site, né, entrar no sistema, ver como é que é, quantas vezes tem que repetir a informação, como é que esse processo é muito chato. Então, quando a gente faz isso e não cuida, tem alguém com... Acho que o Fernando aí, Anny, se puder baixar. Quando a gente não cuida desse processo, a gente acaba frustrando aquilo que a gente vende super bem. Então, colocadas essas premissas, né, estamos falando aqui da experiência da jornada do usuário, vamos falar um pouco, então, desse processo da visita, como eu falei, um dos mais importantes no processo de captação. A visita, ela não começa com a visita, ela começa antes, né, com a preparação e tudo que acontece antes dela. Então, a gente, estou pressupondo que em algum momento a pessoa já ligou para a escola e já agendou a visita com alguém, né, da escola. Então, todo o processo de confirmação antes, né? Então, então a pessoa foi lá, agendou, mandar uma mensagem para ela, então temos aqui confirmado para o dia tal, hora tal, você vai ser recebida por tal pessoa na escola, eu vou estar te esperando aqui. A confirmação logo que ela faz o agendamento. A confirmação um dia antes ou no próprio dia do agendamento é um cuidado que você tem também, não só com a pessoa, dela ter um lembrete que ajuda, quanto também para evitar que você tenha muita brecha na agenda com a pessoa que está cuidando da captação, né? Então, você podendo preparar isso antes ajuda bastante. Então, todo esse cuidado que nós gostamos, né, quando a gente marca, às vezes, uma consulta médica, que tem lá um agendamento, hoje tem, né, vários médicos que já adotam, inclusive, sistemas que fazem isso, que tem um lembrete um dia antes, que faz aquilo. De novo, a nossa experiência como usuário aí, tudo que a gente puder fazer. Então, isso ainda considero como o básico, né? A gente fazer uma confirmação antes para que a visita de fato aconteça. Aí a gente começa a fazer algumas coisas também que já não são, ainda que seja o básico, muitas escolas acabam não fazendo, que é, de fato, a preparação ali, por exemplo, a própria portaria, né? Vamos falar, uma quantidade relativa aí de escolas que tem um número de alunos, o porteiro conhece quase todo mundo da escola. Se a gente consegue, no começo do dia, passar que tal hora, por exemplo, às 10h30 tem uma visita, ao meio-dia tem outra visita, ou às 3 da tarde tem outra visita, já com o nome da pessoa, não é difícil para que a pessoa que está na portaria já receba: você é o senhor doutor João, o senhor veio visitar aqui, conhecer, falar com a Valquíria? Então, legal, deixa eu acompanhar você. Então, imagina o que é para um pai chegar numa escola que ele nunca viu na frente e ele já é recebido pelo nome na portaria. E ali você começa a passar algum tipo de valor da sua escola, que é o olhar individual, né? Acho que a gente às vezes brinca um pouco que toda escola tem uma fala muito comum, que é aquela assim: o aluno aqui não é só um número, eu olho cada aluno individualmente. Toda escola fala isso, né? Então, esse é o momento de começar a mostrar isso, né? Esse é um primeiro momento onde você começa a mostrar de fato. E não é difícil fazer isso, gente, né? Essa questão de agenda aí, quando as escolas já têm um pouco da tecnologia mais implantada, o pessoal coloca uma agenda compartilhada com a portaria, né? Hoje, às vezes, é muito comum aquele aplicativo, né, estou chegando, e aí tem um tablet, por exemplo, da portaria. Não é difícil compartilhar a agenda com o pessoal que está lá para receber. Então, esse é um exemplo básico, né? Aí a pessoa é conduzida e vai para a sala de atendimento, onde ali também tem que ser um ambiente agradável, que está organizado, que já tem um material preparado, que tem um café para ela tomar, que são coisas ainda mais básicas. Mas a outra é que a pessoa que vai fazer a visita estude o caso antes, né? Estude com quem ela vai falar antes. Isso também, quando a gente fala para receber a ligação, todo o processo de ligação, né, para que isso aconteça, que ela já anote as informações que estão ali. Então, gente, eu acabei de ver que eu cometi uma
uma gafe aqui, porque eu já estou com a apresentação para falar um pouco disso aqui, e eu estou falando aqui só para vocês, sem compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Então, a gente estava falando um pouco desse atendimento. A portaria notificada, a identificação dos responsáveis com crachá, a recepção organizada, né, com os funcionários atentos e cordiais, ter uma sala de atendimento limpa e organizada para oferecer café e água, material de apoio disponível, então folder, né, com história da escola, valores, mensalidade, uniforme, tudo isso que a gente vai precisar na visita está ali. A chave de todos os ambientes, é muito comum também a gente acompanhar a escola que vai fazer visita, né, pelo prédio, e aí chega, eu queria te mostrar essa sala e está sem a chave, aí tem que chamar alguém e ligar, então isso mostra a desorganização. A pontualidade, que é óbvia, e o sorriso, né? Então, essas são as premissas básicas que a gente está falando de tudo que acontece antes da visita, né? E aí, como eu estava falando aqui, né, eu estava nesse momento, se o responsável já teve um contato prévio com a escola, que a gente faça também um estudo disso, né? A pessoa que vai receber a família saiba quem que é, para que segmento que é, qual que é o nome da pessoa que está chegando, qual é o nome dos filhos, porque tudo isso é óbvio, quando você também é recebido com o nome, é isso que está rolando. Então, até aqui, gente, é o que eu estou falando que é prévio, né? Tudo que acontece antes. Quando a gente fala isso, parece óbvio. Em geral, a gente tem dois pensamentos da escola. Nossa, isso dá trabalho. E a gente fala, isso dá trabalho mesmo, fazer isso bem organizado dá trabalho. Mas eu garanto para vocês que a conversão de escolas que fazem esse preparo e esse cuidado é muito maior do que as escolas que não fazem. E a gente, quando fala de conversão, a gente tem uma conta aí para fazer, que eu já vou entrar nela aí. Dá trabalho, mas vale a pena, compensa. E a outra nossa, é verdade, nunca olhei isso, né? Nunca cuidei disso. Então, esse olhar do gestor, aqui a gente tem tanto pessoas que são da equipe, né, de captação, quanto gestores, né? O gestor ajudar a fazer esse processo, né, fazer até aquele que está de fora disso, poder pedir, por exemplo, para um amigo, falar, faz um processo de visita comigo, desde a ligação para a escola, desde agendar uma visita, faz um processo e me conta como é que foi. O gestor tem que ajudar, apoiar, não é criticar, ele tem que sentar lá junto e apoiar para que isso aconteça, tá? Então, isso tudo alimenta aqui o que a gente está falando do processo pré-visita. Agora eu vou entrar um pouco no durante a visita. A visita, a gente também, né, já mapeou, acompanhou, fez processo assim, com muita escola, muita escola. Hoje eu consigo falar para vocês aí que eu tenho um repertório de diferentes tipos de visitas, diferentes regiões que alimentam o que a gente vai colocar aqui, né? E a equipe toda já fez esse processo também, então a gente consegue alimentar vocês com o que a gente entende de boas práticas. E o que a gente se propõe também a fazer aqui na Spin, gente, é que processos de vendas em outros segmentos são muito bem desenhados, né? Tem coisas muito bem desenhadas de processo de vendas aqui. Espera só um pouquinho. Aqui entrou uma ligação aqui, gente, desculpa. Aqui. Estão vendo aí de novo, né? Tem processo de vendas, né? Empresas que vivem do processo de vendas, startups que vivem do processo de vendas, que tem uma ciência muito elaborada por trás. E no segmento escolar, pouquíssimas escolas mergulham e bebem dessa fonte. Então, o que a gente tentou fazer aqui, de fato, é acompanhar, né? Incorporar aqui esses conhecimentos de outros segmentos. Vocês estão vendo minha tela aqui de novo, gente? Só uma pergunta aqui, então? Então, sim, né? Tá bom. Porque quando entra a ligação aqui, ele me bagunça aqui. Pronto. Então, a gente sintetizou isso aqui, são 5 etapas que a visita deve acontecer, tá bom? Eu vou passar por cada uma delas com vocês, mas são 5 etapas que a gente tem que fazer para que essa visita seja bem eficiente aí, tá bom? Então, vamos lá. A primeira delas, e acho que vocês já devem ter ouvido alguns nomes como rapport, alguma coisa assim, que é essa geração da empatia, né? Então, imagina que a gente começou aí uma visita, né? E a pessoa que vai conduzir a visita encontra, né, a pessoa que está chegando lá numa sala. E o primeiro momento é uma conversa, né? Uma conversa aberta. Nesse momento, né, dessa conversa, ela tem que ser conduzida para que a gente atinja 2 objetivos nessa primeira etapa.
A primeira dela é, de fato, saber com quem você está falando, né? O que está por trás, né? Quem que é a família que está ali, qual que é a história que ela traz, o que está acontecendo ali. Então, a primeira coisa é você ter um pouco dela para você poder conversar com ela onde ela está. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui vários parceiros aqui que tem um projeto um pouco mais inovador, vamos dizer assim, né? Um pouco mais ousado, vamos dizer assim. E tem famílias que são muito tradicionais e que eu primeiro preciso levar ela para um lugar que, bom, deixa eu te tirar de onde você está para um lugar mais tradicional. E essa conversa é uma. E tem outras famílias que não, que já estão procurando um projeto, né, super inovador ou mais, né, diferente aí para o filho. E quando ela chega na escola, ela fala, nossa, encontrei. A conversa com um e a conversa com a outra é totalmente diferente. Uma é você atender o anseio daquela. A outra você ainda tem que convencer que aquele modelo tradicional de escola não é aquilo que você acredita, então que você vai levar para outro modelo. E o outro exemplo do extremo oposto também é a mesma coisa, né? A gente tem aqui parceiros que têm um projeto muito forte, por exemplo, né, de olhar a performance e aprovação no vestibular, e que se a gente chega, né, tem uma família que chega lá e que você vê que tá, quero ver, estou pensando, né, e não está com aquele desejo mesmo, tem que ficar claro que aquele projeto, né, está priorizando esse processo, né, de um rigor mais alto, vamos dizer assim, né? E que o aluno vai ter que acompanhar, e que a família vai ter que acompanhar, e que a escola não vai passar mal na cabeça ali. Então, esse alinhamento de expectativa acontece nesse primeiro momento onde a família conta dela. E a segunda coisa, esse segundo objetivo nessa primeira etapa, é entender qual o problema que ela quer resolver. Tudo que vocês lerem, qualquer processo de venda, tudo que você for estudar de venda, tudo de venda, fala que todo mundo está querendo resolver um problema quando ele está indo procurar você. Então, qual o problema que aquela família está querendo resolver? Quando a gente fala de qual problema que a família está querendo resolver, é isso. O filho dela pode estar, por exemplo, sofrendo muito bullying na escola que ela está. Então, tudo que ela quer saber da sua escola é como você trata o bullying, né? Como que não vai acontecer isso com o filho dela, por exemplo. Uma outra dúvida, por exemplo, é a família entende que a escola, por exemplo, é muito fraca, né? A tal da escola fraca. Então, ela está chegando na sua escola querendo entender se a sua escola é forte. Ou o oposto. Meu filho estuda que nem um maluco e não é isso que eu quero para o meu filho. Eu quero uma coisa mais de artes, mais de abertas. Assim, 90% das famílias deixa transparecer qual é o problema. A pessoa que está ouvindo tem que ter sensibilidade para isso, mas dá para fazer. E a gente propõe aqui a sugestão, para que isso aconteça de uma forma legal, são perguntas abertas, né? Você vai fazer perguntas abertas, por exemplo, tudo bem, que legal que você veio aqui. Me conta um pouquinho da sua família, dos seus filhos, tal. E a partir de uma pergunta aberta, ele vai começar a falar dele, começar a falar dos filhos, começar a falar do que eles esperam, começar a falar de onde eles moram, começar a falar uma série de coisas. Ou o que você está esperando da escola para o seu filho? Assim, me conta um pouquinho, você chegou até aqui a gente, tal. O que você está esperando da próxima escola do seu filho? Isso é o que a gente chama de perguntas abertas, né? Para quem já estudou um pouco isso, pergunta fechada você mora perto da escola? Sim. Ele vai dar uma resposta fechada, você não deu abertura. Quando você fala perguntas abertas, são aquelas que não têm uma resposta sim ou não. São perguntas que vão levar ele a falar uma série de coisas. Então, essa etapa de perguntas abertas, de criar essa empatia, né, para ter uma referência, nesse momento, vocês estão me ouvindo aí? Não, eu perdi acho que a câmera aqui, algumas pessoas estão me ouvindo? Sim. Sim, Londo. Tá bom. Nesse momento, quem fala normalmente 80% quem fala é a família, é a visita, e 20% é a pessoa que está na escola. Então, esse é o momento da família. A família falar o que está acontecendo, ela contar a história dela, e o papel de quem está ali é da escuta atenta, da escuta ativa. Quem também já estudou um pouco disso sabe que é isso, né? O que a pessoa está falando, o que está por trás do que ela está falando. Então, esse primeiro momento da empatia é o que vai estabelecer toda a dinâmica dos próximos passos da visita. Tá legal? Então, esse é o primeiro momento aqui que a gente está falando, que é da empatia. Aí a gente consegue seguir para o segundo momento, tá? Que eu já sei com quem eu estou falando, já sei o que eu quero resolver, mas é quando eu apresento a proposta de valor da escola para a família, né? Então, esse é o momento que eu vou... Aí inverte a lógica, né? Eu vou falar 80% e a família vai falar 20%. Né? Ela vai fazer alguma pergunta, vai tentar colocar. Aqui, cada um conduz de uma forma, né? Como é que isso acontece? Então, se senta, a gente recomenda sempre que seja primeiro numa sala, né? Onde a gente vai ter uma fala,
e aí depois dessa fala nessa sala a gente percorra pela escola e depois a gente volte para lá. Então, nesse momento, a gente faz uma primeira fala, onde a escola tenha clareza do que ela quer falar para essa família, né? O que ela vai querer transmitir de informações ali. De novo, se colocando no papel de uma família que está conhecendo várias escolas, né? Ela vai passar em todas as escolas e todas as escolas vão falar coisas muito parecidas. Todas, né? Vão falar que tem um acolhimento, que cada aluno é tratado individualmente, que forma um cidadão global, inteligente, criativo, conectado. Então, quer dizer, o que a gente sempre propõe aqui é que o que seja falado é aquele que é identitário da escola, né? O que você está falando? Se a gente fechar, né, um processo, uma família que vem aqui para minha escola, o que eu quero que ela saia daqui falando sobre a minha escola, né? Quais são os pontos que eu quero que ela leve daqui? Então, eu, por exemplo, quando estou fazendo essa reunião com vocês aqui, eu quero que vocês saiam daqui com a clareza de quais são os 5 passos dessa visita, tá? Eu falei um monte de outras coisas no começo, um monte de coisa, vou falar algumas coisas no final, mas eu quero, os 5 passos tão claros, é isso que eu quero que vocês saiam. Porque a gente, depois de muito tempo, né, ouvindo alguém falando, como eu também estou fazendo de uma forma expositiva aqui, que também não é o ideal, quando a gente fala muita coisa, a gente não consegue absorver tudo. Então, o que eu quero de fato trabalhar, que é essencial nesse momento? E aí é muito, muito legal o exercício, né, com mantenedores. A gente faz alguns exercícios aqui com mantenedores de escola, que a gente fala assim: me conta 5 diferenciais da sua escola. Primeiro, ela tem uma grande dificuldade de fazer, de separar, quais são meus 5 diferenciais. Segundo, que em geral esses diferenciais são acolhimento, ensino de qualidade, e as meninas depois me ajudam aí, mas assim, a gente, dos 5, 3 são iguais para todas as escolas. Às vezes tem 2 um pouco diferentes. Então, você como mantenedor, você já tem clareza do que você falaria? Você já fez, né, tem feito recentemente uma visita com uma família para sentar com ela e falar, o que eu quero que ela leve de informação aqui? Então, nesse momento da proposta de valor, como eu falei, a gente inverte a lógica, a escola fala mais. O ideal que a gente coloca aqui, tem uma fala aí de 15 minutos, pode ser alguma coisa um pouco mais, um pouco menos, mas que, em geral, a pessoa que está apresentando tem uma linha de construção de conversa que vai conectar com o que ela pegou na primeira etapa. Então, na primeira etapa, eu sei, se é uma família que está buscando, por exemplo, matrícula no primeiro ano do fundamental, é claro que a preocupação maior dela hoje é como é que está o processo de alfabetização, como é que vai ser o fundamental. Se eu estou falando com uma família que está entrando no G2, né, lá no comecinho da educação infantil, ela nunca pôs um filho na escola, ela tem outras dúvidas. Então, naquele primeiro momento, você entendeu e você vai saber falar essa proposta de valor de acordo com o que aquela família está esperando, né? Então, esse momento da proposta de valor, ainda que seja, tenha uma clareza do que a gente quer falar, ele é adaptado para aquela família que está lá. Esse é o momento mais importante, né? O momento do show mesmo, de apresentar e de encantar as escolas. Quem está com a gente aqui, acho que já passou, algumas, não todas as escolas já passaram por um processo. A gente sempre, quando acompanha aqui uma escola, a gente cuida primeiro de que o processo seja feito, bem feito. E depois a gente começa a lapidar esse processo. Então, esse tema aqui é um que dá para mergulhar profundamente, né? Com ajuda, pede ajuda de outras pessoas, para tentar preparar com que a pessoa que está apresentando a escola tenha clareza do que falar. Essa fala, ela vai tanto de vamos dizer, de uma teoria, né, do que a escola faz e tal, para uma prática. Então, nesse momento da proposta de valor também, é quando a gente anda pela escola e vai contando o que está acontecendo ali. E quando a gente acompanha a visita também de algumas escolas, o que a família quer ver não é que, aqui está uma biblioteca. Todo mundo está vendo que é uma biblioteca, né? Você vai andando pelo prédio, aqui está a biblioteca, aqui está a quadra. Eu estou vendo que a biblioteca está aqui, aqui a quadra está aqui. Mas aqui é o momento, quando você está andando pelo prédio, de retomar. Você lembra que eu falei para você que a gente tem um projeto muito importante de desenvolver o hábito leitor das crianças, né? Então, você está vendo a minha biblioteca? Olha o formato dela, olha como é que ela faz. Você está vendo que a turma está entrando aqui para fazer a atividade assim? Isso aqui tem uma biblioteca volante que vai na sala, que acontece assim. Aqui eu tenho a minha bibliotecária, uma contadora de história. Então, você vai trazendo uma série de elementos onde você vai materializar aquilo que é o seu projeto pedagógico, né? Então, aquilo que você falou aqui no começo, né, vamos dizer, uma teoria. Quando você vai andando pelo prédio, o seu objetivo é falar, lembra aquilo que eu te falei? Está aqui. E aquilo dá mais concretude para o pai, porque o pai vai lembrar daquilo, né? Então, esse é o segundo momento. Então, gente, de todos, assim, dos 5 passos que eu estou falando para vocês da visita, esse, sem dúvida, é onde o mantenedor, né, o fundador da escola, o diretor, tem que entrar para ajudar, né? E fazer um exercício mesmo, assim, não é fácil fazer uma apresentação numa escola. De tudo que a gente tem que contar,
como uma entrevista de emprego, né? Me conta sobre você em 5 minutos. Eu sou um ser super complexo, eu tenho filhos, eu trabalho em tal lugar, eu tenho histórico assim, já viajei para lá, eu moro em tal... Né? Eu tenho tanta coisa para contar, mas eu preciso tentar dar um jeito de contar isso de uma forma encantadora para que a pessoa tente me contratar, né? Para que a pessoa me contrate. Esse exercício não é fácil e normalmente o mantenedor acaba delegando demais. Ele nunca se colocou nessa situação de fazer. Então, vamos sentar junto aqui e fazer uma proposta? Então, a gente faz algumas dinâmicas, por exemplo, com as escolas, de juntar a equipe de atendimento, junto com o gestor e tal. Falar, gente, vamos lá, me conta aí, faz uma apresentação para mim e faz uma simulação, né? Faz uma apresentação para mim da escola. Ou o próprio mantenedor poder acompanhar algumas visitas da equipe, não para criticar depois, mas para aprender e depois falar, ó, eu gostei do que você falou aqui, foi legal, isso aqui precisa ajustar. Mas esse, sem dúvida, é o lugar que o mantenedor, o diretor, consegue ajudar mais, tá? Então, vamos lá. Falei primeiro da empatia, falei do segundo momento, que é a proposta de valor, e agora eu vou para o terceiro momento, que é a gente olhar, coletar as impressões aí e as objeções. Esse momento, na dinâmica ideal que a gente propõe, família chegou, vai para uma sala de visita, anda pela escola e volta para a sala de visita. Nesse momento, a gente está tentando entender, bom, eu te contei da escola, te falei aqui, te mostrei o prédio, me conta aí, o que você ficou com alguma dúvida, o que você tem aqui? E quanto melhor foi a primeira etapa, onde você criou uma relação muito boa com a família, quanto melhor foi aquilo lá, mais vai ser um diálogo mais aberto, mais franco. Tem família que é mais fechada, tem família que é mais aberta, mas qual que é o grande ponto aqui? Muitas vezes a família está fazendo uma visita e ela ouve ou vê alguma coisa que incomodou e ela falou, bom, essa escola não é para mim. E ela nem expõe essa objeção para a escola poder falar sobre aquela. E a gente já pegou casos assim absurdos mesmo, né? De não ter esse cuidado. Teve um caso pessoal que eu fiz, que eu acompanhei, e que foi, eu vou falar depois do pós-visita, né? Mas a gente ligou para algumas famílias que fizeram a visita e acabaram fazendo matrícula. E eu estava, né? Tava numa sala, a gente colocou no Viva Voz, a pessoa ligou e falou, eu queria ver, você teve aqui, visitou a escola e tal. E por que você não matriculou aqui? E a pessoa falou assim, eu falo com muita dor no coração, porque a sua escola é a escola dos meus sonhos. Realmente a escola é incrível, é uma escola que tem tudo a ver com a minha família, tem tudo a ver com o que eu quero, está perto de casa e tal. Só que eu tenho hoje uma dificuldade numa logística familiar que eu preciso que meu filho almoce na escola e vocês não têm aí lugar para almoçar. Então, esse foi o fator decisivo para eu colocar numa outra escola e depois eu vou, quando ele estiver mais velho, um pouco, acho que eu vou voltar e observar aí. E a pessoa falou assim, mas a gente tem almoço. Aí a pessoa falou, como assim tem almoço? E ela ficou assim, nossa, não acredito, a melhor notícia que você me deu no dia. Olha o ponto, que absurdo que é esse. Quer dizer, por algum motivo, alguma coisa que foi falada, ou por alguma coisa que ela viu, ela inferiu que não tinha um almoço na escola, aquilo foi o fator decisivo dela não matricular na escola. E isso é a coisa mais básica. A gente tem algumas coisas de projeto pedagógico que pegam, que são um pouquinho mais elaboradas, que precisa ter um pouquinho mais de tato para pegar. Então, por exemplo, uma família está andando e ela está louca, lá no problema ela falou assim, eu não aguento que meu filho use o celular mais, né? Ele está usando demais o celular e eu quero que ele vá para uma escola que não tenha celular. E teve também um caso de uma escola assim, eu já dei esse exemplo aqui para quem está mais tempo com a gente aqui, e que também é concreto e é real, onde a família, né, nesse momento, a pessoa fez super bem esse momento aqui de falar, me conta um pouquinho se ficou com alguma objeção aí. Tem algum som entrando aí. E a pessoa falou, né, que estava na visita e falou, achei legal, o projeto de vocês é muito bacana, tal, mas eu tô com já falei para você, né, eu tô com esse problema aqui, eu não quero meu filho tanto no celular, e eu vi que numa turma lá tava todo mundo usando o celular na sala de aula, tal, e então não é esse tipo de escola que eu quero para mim, tô procurando outra coisa. E a pessoa que estava fazendo a captação falou, posso te pedir uma gentileza? Eu vou chamar aqui a Adriana para falar com você, porque ela cuida do nosso projeto de cidadania digital. E aí ela chamou a pessoa que cuida da cidadania digital e ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, para mim o meu sonho seria proibir celular nessa escola. Seria muito mais fácil a minha vida. Só que eu, como escola, eu estaria sendo negligente com uma coisa que eu tenho que educar as crianças aqui para que elas possam, de fato, aprender a usar a tecnologia com devido valor. Se eu não fizer isso, seu filho não vai aprender e aí ele nunca vai saber mediar isso. E você, quando você está tentando colocar numa escola que não faz isso, você também está perdendo uma oportunidade de ter alguém ajudando você a orientar seu filho de como usar isso de uma forma moderada.
Então, olha que exemplo super valioso de como, nesse momento da pessoa colocar uma objeção, a escola pôde colocar ali qual que é a convicção dela sobre aquele tema. Se não tivesse tido esse momento de colocar, bom, me conta aí o que você achou, não teria tido essa oportunidade e a família sair da escola e falar, não vou colocar lá porque eu não quero uma escola que tenha celular na sala de aula. Então, esse momento de tirar as objeções é super importante. Algumas perguntas, né, que a gente fala para tentar extrair isso. Bom, me conta aqui, de que você viu hoje aqui, o que mais te chamou a atenção? Teve alguma coisa que te chamou a atenção, que eu falei, ou que você viu que te incomodou? Então, sempre você tentar pegar, de alguma forma, com perguntas abertas, para ver se você consegue pegar alguma coisa. Não é toda família que se abre, né? Mas, em geral, isso é muito bem feito, se o primeiro momento foi bem conduzida, aquela conexão inicial. Então, aqui, gente, a gente está no terceiro passo, né? Sempre retomando. Primeiro, a gente faz a conexão ali, né? O primeiro momento. O segundo, a gente faz a proposta de valor. E o terceiro, a gente pega as objeções, as impressões, tá? Até aqui é o momento onde eu apresentei o que a minha escola faz de melhor, né? É o que a gente está falando aqui bem de valor e preço. Você viu que até agora eu não apresentei preço, não apresentei nada, porque é o próximo passo, tá? Então, no próximo passo, a gente está falando justamente das informações operacionais. Até aqui, antes, eu tenho que falar, bom, você gostou da minha escola? E ele vai falar, gostei ou não gostei. Então, tá bom, agora que você gostou, deixa eu apresentar mais coisas aqui. Como é que é o preço, onde você vai comprar um uniforme, como é que é todo o processo. Então, aqui é a hora que a gente vai entrar nas coisas operacionais, mas só depois que eu convenci ele de que a escola é legal, ou que ele já entendeu o meu projeto pedagógico. E não misturar as coisas, né? A gente fala muito, vocês já ouviram também falar, quem está aqui com a gente há um tempo, da diferença de valor e de preço, né? Valor é o quanto aquilo de fato tem de significado para você, né? O quanto aquilo vale para você. Então, isso aqui, nossa, vale muito. Isso aqui para mim faz sentido. E o preço é quanto você paga por aquilo, né? E às vezes o quanto você paga até o quanto você pode pagar, né? Nem o quanto, mas sempre a comparação que nós fazemos como clientes isso aqui vale, né? O que está cobrando. Então, esse exemplo aqui, né, esse momento aqui, é a hora que a gente vai entrar mais no detalhe. Então, eu tenho aqui, a gente tem aqui o valor das mensalidades é esse, a gente tem aqui um processo o contraturno, a gente tem uma série de atividades, a gente tem a cantina, tudo que está aqui, né, tudo que está nesse momento aqui das informações operacionais, são aquelas dúvidas que, em geral, a família traz. E aí é legal ter um material bem desenhadinho disso. Então, se você, pelo que eu já entendi, então você está falando de 2 filhos. Então, um filho é esse aqui que custa tanto, outro filho é esse aqui que custa tanto, vai ter mais o almoço que é tanto, vai ter. Então, tudo que você quer está aqui. E ele sair com clareza, né, do quanto custaria para que ele está lá. Saber os horários, como eu te falei, de entrada, enfim, tudo isso aqui. Então, esse momento das informações operacionais é quando a gente amarra aí tudo que a escola faz. Gente, então aqui, de uma certa forma, a gente né, a família já entendeu, né, todo o processo, e aqui acabaria o nosso primeiro momento, que é fundamental, que as escolas não tratam, na grandíssima maioria, como eu falei no começo, que é assim, a gente quando pergunta para as escolas, normalmente ela vai até esse passo. E a gente, né, uma família visita a escola, a gente fala, e aí, como é que foi a visita? E até muito mais comum ainda quando quem faz a visita é alguém da área pedagógica, né? A gente fala um pouco disso também, né, da equipe, né? Tem equipes que quem faz a apresentação é alguém mais com foco em vendas mesmo, e tem escolas que adotam a equipe pedagógica mesmo para fazer a visita. E quem está na área pedagógica tem até mais vergonha de falar de vendas, de processo de vendas, né? Tem mais vergonha de vender, na verdade. Então, quando entra até nessa parte de preço, tem muita gente que não tem nem fluência para falar aí, porque fica com vergonha, né? Mas a gente, quando chega até aqui, a gente conta das visitas e tal, e a gente pergunta, bom, como é que foi a visita? Ela fala, nossa, foi ótima, a família adorou, ficamos 2 horas conversando, falando com a escola inteira e tal. E aí eu pergunto, tá bom, mas e fechou? Ah, bom, agora eu vou esperar a família ligar para confirmar. Então, ela entra numa postura super passiva, né? Muitas escolas não fazem o que é essa próxima etapa, que é a mais importante, que é combinar os próximos passos e depois fazer o pós-visita. O combinar os próximos passos é o que vai diferenciar a escola de ser aquela que vai ficar ligando, insistindo e perguntando como é que está acontecendo, de uma escola que está cuidando da família que foi fazer a visita. Então, o que a gente fala de combinar os próximos passos? Bom, você veio aqui, te apresentei a escola, contei para você como é que é o nosso modelo, contei para você tudo o que a gente faz.
E como é que está o seu processo de decisão agora, né? O que está faltando para você tomar a decisão da sua escola e tal? E aqui a gente tem vários casos. Tem gente que vai falar, vim aqui e agora eu quero contar para minha esposa. Vou chegar em casa, vou contar para minha esposa que eu gostei da escola e tal, enfim. Mas gostei muito e acho que talvez a melhor coisa seria a gente marcar uma visita com a minha esposa aqui de novo. O outro que vai falar, eu estou mudando de cidade, né? Então eu estou me mudando para a cidade, para perto da escola. Então eu estou esperando meu emprego falar para mim, né? Meu trabalho falar para mim se eu vou fazer a mudança agora já no começo do ano ou se vai ser no meio do semestre. Então eu estou dependendo deles. O outro é, você é a primeira escola que eu visito e eu vou visitar pelo menos mais 3 escolas, tal, e aí depois a gente conversa. E o outro é, não, já estou na 3ª ou 4ª escola que estou visitando, então é isso. Cada um deles, o próximo passo é totalmente diferente. E o papel da escola, da pessoa que está fazendo aqui, é combinar esse próximo passo. Então, e tentar levar para que a gente faça a próxima etapa junto com a escola. Então, no caso lá, por exemplo, você vai conversar com a sua esposa, o que você acha da gente já tentar marcar uma reunião, então, na semana que vem ou nessa próxima semana? Você sabe algum horário que ela pode fazer essa visita? Eu sei que sexta-feira de manhã ela pode. Então, legal, vamos deixar já agendado? Você confirma com ela. Se tiver qualquer dificuldade, você me avisa, ou um dia antes eu vou te ligar para confirmar a visita e você pode cancelar, mas vamos já deixar marcado? Então, você já amarrou a próxima etapa, né? Então, não vai acontecer dele chegar em casa e esquecer de falar com a esposa, de não marcar. A mesma coisa é aquilo que, eu vou visitar outras escolas. Claro, não, muito legal, você pode visitar aqui na região, tem uma série de escolas, eu contei para você tudo o que a gente faz, o que é de melhor e tal. Acho que é um processo de decisão super importante, eu entendo você. Eu me coloco à sua disposição, qualquer dúvida que você tenha. Se você vê alguma coisa numa outra escola que chamou atenção e você ficou na dúvida como é que a gente trata aqui, me liga, eu te respondo, eu te coloco em contato com uma equipe pedagógica, posso fazer tudo o que você quiser. Mas estou me colocando à sua disposição. Mas quanto tempo você acha que você vai precisar para visitar as outras escolas? Eu pretendo visitar nas próximas 2 semanas. Tá bom. Posso ligar daqui 15 dias? Então, esse combinado dos próximos passos quando eu ligo daqui 15 dias para essa família, eu não sou a escola chata que está perguntando, e aí, você vai matricular seu filho aqui ou não? Oi, fulana, tudo bem? Como é que tá o seu filho tal e sua filha tal? Lembra que a gente, né, você esteve aqui, a gente fez a visita e você falou que ia demorar uns 15 dias para fazer a visita. Você já conseguiu fazer? Como é que foi? O que você achou das outras escolas? Vamos começar aqui de novo? Então, imagina você recebendo a ligação nesses termos, que a pessoa sabe o nome dos filhos, sabe que o combinado foi que em 15 dias ligaria porque eu ia fazer visita de outras escolas. Então, é um processo totalmente diferente de como a gente está tratando aqui a pessoa que veio visitar a escola. Então, essa última etapa, né, essa 5ª etapa, é aquela que conduz, né? Estou retomando lá no comecinho da fala hoje, para quem não estava no começo da apresentação, a gente fala que tem 3 grandes etapas, né, na captação, né? A primeira, que é de fato, o contato inicial, né, seja por telefone, por site, né, por bater na porta da escola, que tem um primeiro momento. A segunda, que é essa visita. E a terceira, que é o pós-atendimento. Se a gente faz bem essa 5ª etapa aqui, que está dentro desse grupo aqui da visita, o pós-atendimento ele é muito mais eficiente. Gente, a gente quando está falando desse processo todo aqui, tudo isso é para levar por uma melhora na conversão. Quando eu estou falando de melhora na conversão, eu falo para vocês que a gente tem aqui uma série de escolas, mas eu tenho uma escola que recebe 100 visitas e matricula 30. E eu tenho uma escola que recebe 100 visitas e matricula 50. O investimento pode ser o mesmo, tanto faz, assim, mas chegaram as mesmas 100 pessoas e uma matricula 30 e outra matricula 50. São vários os fatores que interferem aí, é verdade, né? Então, como é que está a sua infraestrutura? Tem uma série de coisas que entra ali. Mas um processo bem feito, efetivamente, ele converte mais. A gente tem muito dado e fato aqui para comprovar para vocês. E fazendo uma conta besta, assim, tá? Vamos dar um exemplo aqui de uma escola que tem de R$500 de mensalidade aí. Então, um ano dela custa R$6.000. Se eu considerar, nesse exemplo, por exemplo, né, de 20 matrículas a mais, eu estou falando de R$120 mil dentro de um ano, por fazer um trabalho melhor. Tá? R$120 mil a mais num ano, por fazer um trabalho melhor. Vale ou não vale investir esse tempo? Se eu considerar que essa família, dependendo da escola, vai ficar 10 anos, eu estou falando de 1.200.000. Parece assim uma coisa muito fora de proporção, mas uma escola que mantém, né, de fato, seus alunos por muito tempo, eu estou falando de 1.200.000 para eu colocar atenção para fazer um processo bem feito. Vale a pena ou não vale? Então, ainda que, né, fica aquele processo, mas dá trabalho, é difícil, eu preciso ver equipe e tal, a gente tem
como eu falo, eu sempre trago muita referência dos outros segmentos, ou de startups, mesmo que eles falam do tal do custo de aquisição do cliente, né, o CAC. Quando a gente olha na escola, e o tempo que, em geral, uma família fica nessa escola, vale fazer essa energia, esse tempo de investimento. A gente começa os processos, né? Cada um aqui está numa etapa. A gente tem escolas que estão super adiantadas aqui. Posso dar vários exemplos aqui, Atos. Tem muitas escolas que estão muito legais no processo. Tem escolas que estão no começo, que tem menos equipe, que não está com toda a estruturação para lá. Começa fazendo hoje uma coisa um pouco melhor. Isso vai te gerar mais resultado, né? Enfim, o nosso propósito aqui, o nosso caminho, é melhorar de fato a saúde financeira da escola para que ela possa reinvestir no projeto pedagógico e crescer como negócio. Então, começa com os primeiros passos, né? Começa a cuidar um pouco do processo com o recurso que tem, faz uma boa campanha de captação, o ano que vem você fala, bom, deu certo, vou contratar mais uma pessoa para estar focada com isso. Aí investe mais um pouquinho, que é uma pessoa. Depois, no outro ano, vou contratar uma agência de marketing melhor para fazer marketing digital, muita escola que não faz. Então, cada passo, mas cuida, né? A gente sempre fala assim, não sai daqui, vamos, o que eu faço agora? É cuidar do passo do que está na sua mão, né? A gente ajuda aí quem está com a gente, quem não tiver também fica à vontade de ligar, pedir algum conselho, alguma ajuda, a gente está aí à disposição. Mas é isso, gente, acho que o meu intuito era dar essa primeira passada aí geral na nossa visão sobre a visita. Esse momento do ano, vocês sabem que é um momento crucial. As regiões aí mais do sul, sudeste já começaram o processo de captação aí, já estão em algum momento. Mas algumas escolas do Nordeste estão começando a arrancar agora, então agora é hora de cuidar das equipes, falar com as equipes, trazer para perto, mantenedor, gestor, faz esse exercício, como é que você conta sobre a minha escola, né? Então, esse era o nosso objetivo aqui. Agora eu queria abrir aí um pouco para dúvidas, para ter mais trocas, e eu não estava olhando aqui as perguntas aqui, gente, então, Anne e Fabi, se vocês puderem me ajudar aqui. O pessoal do Atos está aí ainda? Queria que eles falassem um pouquinho das conversões. Rafael estava aí, né? Tô aqui sim. Ah, tá aí, achei. O Efraim também tá aí, né, Efraim? O Efraim também. O Efraim tá com a câmera ligada aí, Efraim. Se quiser falar também. Vou atualizar aqui a minha câmera aqui. Virar ela aqui com um adesivo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, meu cara. Bom te ver. Igualmente. A gente começou o trabalho com a INSP ano passado, né? E a gente tem colhido bons frutos, né, Efraim? O ano passado a gente fez uma captação recorde, né? No caso, para 2021. E para 2022 a gente já fez, Anne, 75% da nossa captação, né? Que é o equivalente a 98% da captação desse ano. Tá? Então, se colocar em números, vamos cair. Metas e estamos atingindo aí brilhantemente, né, Rafael? Suponha que a gente teve uma captação de 100 alunos em 2021, nós já temos matrícula para 2022, 98 alunos, entendeu? A meta 150, né? Então, assim, a gente está com bons números e um grande diferencial foi realmente a nossa narrativa encantadora, né, que a gente fez. Legal. E o treinamento efetivo com a equipe, né? E deixar, como toda escola né? Como o Nando falou, né? O seu aluno está tratado como um ser único, etc. Mas é o diálogo, né? Você, às vezes, o pai está ali querendo conversar mesmo e a gente está escutando, né? Ter esse diálogo bem aberto e eu acho isso um grande diferencial. Legal, legal. Vocês fizeram um grande trabalho mesmo, né? Oi, fala, Frank. Eu queria dar um testemunho no seguinte sentido. Ouvindo você falar, essa semana teve uma situação, né? A questão do preço. Antes, as pessoas visitavam a nossa escola e já recebiam o papelzinho com preço e quer dizer, não tinha narrativa encantadora, não tinha aquela visita na escola, né? E essa semana eu recebi uma ligação de uma conhecida minha, que já trabalhou comigo há uns anos atrás, que já tinha ligado para a escola, tinha agendado, mas queria saber o preço, porque ela estava curiosa, porque ela sabe que a escola é maravilhosa e tudo, mas
ela queria saber o preço antes de ir. Eu falei, mas não é melhor você vir aqui para depois você saber o preço? Ela falou assim, não, eu vou matricular aí, né? Mas eu quero saber o preço. Eu sei que a escola é bacana. Então, no caso dela, acabei falando e tudo, mas achei muito interessante porque foi um retorno assim, imediato de que a coisa está funcionando, né? Legal. E a gente sente nas visitas os olhinhos, né, das pessoas que estão visitando, esse brilho. Hoje nós temos uma pessoa que era do pedagógico, né, e está nessa apresentação da escola. Então, ela tem um jeito muito bom, duas pessoas do pedagógico. Ela tem um jeito bom, ela conhece muito bem a escola, e com esse treinamento, com essa narrativa, ela está conseguindo, com facilidade, encantar as pessoas, né? E conduzir para o êxito aí do fechamento da matrícula, né? Então é isso, estamos muito satisfeitos com o trabalho de vocês conosco, né? Nós com o de vocês, assim, né? E parabéns que o fruto vem, né? Mas você pegou um ponto que é uma dúvida muito grande, né? Quase toda escola pergunta isso para a gente. Mas normalmente o pessoal liga no telefone e já quer saber o preço, né? Já liga na escola e quer saber o preço, ou manda uma mensagem e quer saber o preço. E o que a gente sugere sempre é isso, né? Que a gente primeiro tente converter. Né? O simulação a pessoa ligou, eu queria saber o preço. Legal, tudo bem. Posso só te pedir uma gentileza? Só se cair a ligação para te ligar de novo, me dá aqui seu nome e tal, e para que segmento que você está pensando para te dar, né, te passar aí. Você já conhece a escola? Alguém te contou? Você já conhece um pouquinho da gente? Posso te contar um pouquinho rapidinho? Não, você tem que vir fazer uma visita aqui, eu vou te colocar para falar com tal pessoa. E aí você leva a pessoa para vir sem necessariamente responder, né? E dá certo com boa parte. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que ainda querem fazer aquela pergunta porque eu sou um exemplo, né? Eu sou, por exemplo, já falei, se eu vou numa loja de roupa que não tem etiqueta com preço, eu não vou comprar, porque a minha decisão é pautada pelo preço. E a escola muitas vezes é isso também, né? Quer dizer, já entendi vocês aí e tal, mas se não tiver perto do meu orçamento familiar, não vou, entendeu? Mas tem muita gente que topa. E aí a gente vê aí, Efraim, umas coisas muito legais, que às vezes a pessoa, por exemplo, ela está numa escola e ela quer mudar porque ela está insatisfeita. Ela paga, por exemplo, sei lá, R$1.000 na escola que ela está hoje. Ela vai procurar uma outra escola em torno de R$1.000, né? Isso que ela tem como referência, isso que ela paga. Mas a gente acompanha esse trabalho quando ele é bem feito, não é incomum aquela história do valor, né? A família vai lá e fala, cara, essa escola é muito melhor do que eu pago, muito melhor do que eu pago. Eu vou me esforçar, meu filho precisa ter essa escola e eu vou ampliar meu orçamento familiar para isso, né? Quer dizer, a pessoa consegue falar, eu vou abrir mão de fazer tal coisa porque ela reconheceu. Falar o máximo possível da escola, primeiro para reconhecer o valor, para depois entrar no preço. Nem sempre dá, mas é o que a gente sugere aí como proposta. Obrigado aí pela criação de vocês. Eu queria pegar aqui, Edilce, desculpa também que Edilice, é isso? Perdão, Edilice, se eu li errado aqui, que é a questão da taxa de conversão, que é uma pergunta que todo mundo pergunta também aqui para a gente, né? Qual que é uma boa taxa de conversão de visitas, sobretudo, né? Eu falei de 3 etapas, né? A gente tem uma primeira conversão, quantas pessoas entram em contato com a sua escola que viram visitas. Essa é uma ótima taxa para vocês olharem. É uma ótima taxa para vocês olharem. Quase nenhuma escola registra os contatos que são feitos no primeiro momento e tal. Então, pode ser que um monte de gente esteja ligando na sua escola, que você conseguiu atingir de alguma forma, ele acha legal, aí ele liga na escola ou não foi atendido, e não é incomum, assim, muita escola não atende o telefone, gente. Não é brincadeira, assim. Não atende o telefone, ou quando atende, vou te marcar para outra pessoa e não passa o recado. Então, tem vários casos que isso acontece, então vale vocês até fazerem esse processo, pedir para um amigo ligar para a escola, ver se está indo o processo, mas primeira conversão é de ligações para visitas, né? A intenção é levar para visita, essa é a intenção. E a segunda conversão é, de fato, de visita para matrícula. E a gente não tem um número, assim, efetivamente, porque tem várias variáveis que entram aí. Por exemplo, tem escolas que não fazem absolutamente nenhuma divulgação. Uma escola, por exemplo, de 50 alunos que não faz nenhuma divulgação e quase tudo que vem é por indicação, ou seja, todo o processo de venda já foi feito por alguém. Alguém que já está na escola, vendeu toda essa escola, a única coisa que ele quer saber lá é o preço e onde que eu matriculo, porque alguém já vendeu a escola para ele. Então, ali ele vai ter uma taxa de conversão alta, mas não é mérito, porque não é o que ele fez um grande esforço.
E, por outro lado, às vezes tem escolas que já evoluíram bastante aí para fazer uma boa campanha de marketing digital, por exemplo, de investe muito outdoor, quer dizer, o nome trabalha muito o reconhecimento da marca, e isso faz com que muitas pessoas liguem para a escola, mas que essas muitas pessoas, por exemplo, não estejam necessariamente no perfil, principalmente no começo de campanha digital, demora para você equalizar, então começa a vir pessoas de regiões ou de preços, né, que não tem orçamento familiar para pagar a escola lá. Então, nesse momento, a conversão vai ser mais baixa. Mas para não deixar tão solto assim, né, a gente realmente espera que no mínimo se chegue aí a uns 30%, 33%. Né? Em geral, uma família visita 3 escolas, a gente matricula uma. Então, se a gente for por essa lógica, você deveria ser de 1/3 pelo menos, né? Mas a gente busca sempre aí entre 30% e 50% de conversão de visita para matrícula. A gente faz aqui, né, né, para quem não conhece também o termo, né, funil de vendas, consegue pesquisar rápido na internet, né, o que é um funil de vendas. A gente faz sempre a conta inversa, né? Se eu preciso, por exemplo, eu quero 50 matrículas, né? Então, uma escola que tem 1.000 alunos, tem 50 formandos, por exemplo, eu preciso captar pelo menos os 50 formandos e mais a minha perda orgânica, né, que eu vou ter, sempre tem uma evasão que é orgânica, e mais o que eu quero crescer de escola. Então, tá bom, então eu preciso captar 200 alunos. Para captar 200 alunos, com uma conversão, vou arredondar os números aqui, de 50%, então eu teria que ter 400 visitas. Para ter 400 visitas, eu tenho que ter quantos contatos? Então, é sempre fazendo essa conta inversa. Então, essa inteligência aplicada na escola, gente, é o que eu estou falando para vocês, aquela conta que eu falei, 1.200.000 a mais, né, naquele exemplo que eu dei. Não é pouco, assim. Investe tempo, investe... eu falo muito com gestor de escola, não é fácil, a gente sabe que o gestor de escola cuida de tudo, né, do ar-condicionado que quebra, até problema de bullying, até problema de... É muito difícil a vida do gestor. O gestor de escola é um herói. Mas ele tem 2 dores que sempre pegam, né? Sempre ele fala da inadimplência e sempre ele fala da captação e da retenção de alunos. E aí a pergunta que eu faço, tá bom, quanto tempo você dedica para esses 2 problemas que você mais tem? Né? Quanto tempo você dedicou no último mês para essas 2 coisas? Quando você sentou com a pessoa que cuida da inadimplência lá, que faz a negociação e tal, para ver como é que ela está fazendo, para ver se ela precisa de ajuda? Quantas vezes você sentou com a sua equipe de captação para ver como que ela está fazendo a visita? Então, esse trabalho compensa muito, gente. O crescimento da escola está aí. O crescimento orgânico, de indicação, que vem, que a escola quase todas, né, vão andando nessa linha, né, vamos indo, acontece. Mas as escolas que se diferenciam aí, o resultado vem e é muito, muito, muito gratificante mesmo. A escola cresce a partir daí. De novo, Atos, né, o exemplo foi muito legal, os 2 falando aí para a gente, porque eles fizeram um trabalho realmente impecável. Assim, pegaram isso no dente, né, não só a captação, mas a retenção, e vocês viram os números deles hoje. Né? Já tem hoje o que eles fizeram na melhor campanha de captação lá atrás. Hoje, estou falando em 26 de outubro. Né? Tem mais alguma pergunta que ficou aqui? Não sei, Anne e Fabi, tem algum ponto que ficou? Alguém quer fazer alguma outra coisa? Aqui para a gente não chegou mais nada. Se alguém quiser se manifestar. Mari, quem está com câmera ligada sempre é chamado, né? A gente agradece, porque fica uma coisa mais ali. Mas conta um pouquinho de você, ou Juliana também, se quiser contar também. Bom, legal. Então, London, aqui no colégio, a gente já está com quase 80% também de rematriculados, né? E nós estamos basicamente aí com 30 matrículas novas, mas em todo o processo aí também de personalização, no sentido de que entender que agora eu acho que está todo mundo sensível, até saindo da pandemia, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser acolhido, então eu costumo dizer para as meninas, cada visita, ela precisa ser quase que um bate-papo com café, bolo e tudo mais, e vamos lá, e vamos entender dessa família. Mas tem sido assim, né? Claro que ainda existem, para captação, existe aqueles pais que vai em busca, chora pelo valor, porque está com dificuldade financeira, acho que isso, não sei, se pelo menos algo que acontece na minha escola ainda. A gente sempre fica pensando como que a gente pode melhorar nisso para que não tenha tantas famílias ainda vindo até nós e pedindo desconto, porque isso, porque aquilo e tal. Eu senti que esse ano foi pior do que o ano passado. Está sendo pior do que o ano passado nesse sentido. Mas estamos caminhando. Eu acho que as dicas que você deu aqui, para mim, eu achei maravilhosas, principalmente nessa questão dessa conversa, né, dessa narrativa encantadora.
é algo que a gente faz, mas não de forma tão estruturada como você está trazendo. E eu anotei tudo aqui. Amanhã eu tenho, toda quarta-feira nós temos uma reunião para o pessoal me passar dados, para saber como é que está, quantas matrículas novas, quantas pessoas elas atenderam, enfim, né? E essa dica aqui eu já vou estruturar com elas, porque eu achei extremamente pertinente ao momento que a gente está vivendo. A gente vai compartilhar a gravação aí, Mari, e aí você pode também compartilhar com elas e ajuda, né, essa conversa. Mas obrigado, bom pelo feedback. E você trouxe um tema também que tá sempre também a gente fala sobre a questão de descontos, né? E esses 2 últimos anos também, todos nós aqui sofremos com isso, né? Seja descontos para as famílias que já estavam aqui, para reter, a gente sabe que as famílias passaram por dificuldades, né? Muitas escolas durante aí o período da pandemia, quem trabalha no setor de turismo, quem trabalhava no setor de eventos, a gente sabe que teve um grande impacto e a gente teve que conceder mais descontos. Todos nós mudamos as políticas, né? Então, até para rematrícula, tinha uma questão de inadimplência que muita escola era muito dura e aí esse ano conseguiu abrir uma concessão e tal. Então, a gente está recuperando esse processo. A gente acompanha várias escolas aqui, não voltamos aos descontos pré-pandemia ainda tem uma média de desconto mais alta. Mas na captação, o que a gente sempre recomenda aí, né, Mari? Tem escolas que adotam política muito rígida de eu não dou desconto para ninguém, né? E é uma estratégia. E tem uma outra estratégia, não, eu tenho um preço de tabela, mas eu sempre dou desconto, meio que pessoas que falam, bom, a cultura do brasileiro é negociar, se eu não der nenhum desconto, o cara vai ficar frustrado. Então, o meu concorrente faz. Então, a gente não fala que uma é certa e a outra é errada, não é. A única coisa que a gente afirma é que quando você entrou na negociação de preço, eu estou trazendo aqui, mas o concorrente lá está fazendo por tanto, e aí começa a ter essa conversa, aí a gente já perdeu o jogo, né? Então, a gente sempre fala que nesse momento, eu estou vendo com outra escola, falou, posso te falar uma coisa aqui? Eu gostei, você veio visitar aqui, eu te conheci, você contou a história do seu filho, a sua história da sua família, eu acho que a escola aqui nossa tem tudo a ver com o que você está pegando, você contou para a gente que estava com problema com isso e tal, tem muito a ver. Se você fala assim, faz sentido a escola para mim, mas eu não consigo pagar, a gente pode conversar aqui, eu vou ver como é que a gente pode tentar trabalhar, mas não porque o concorrente faz outro preço, porque o que eu faço não é o que ele faz. Então, acho que você primeiro tem que entender que está aqui. Então, de uma forma gentil, não precisa ser agressivo na fala, mas de fato você se posiciona, né? A gente fala muito na retenção, né? A retenção, tem uma fala às vezes parecida, que o pai está às vezes com uma dificuldade, com mérito ou não, nunca sabemos, mas e começa a falar mal da escola. Mas é que aqui também o professor fez tal coisa, porque meu filho outro dia sofreu bullying, então... Aí eu sempre recomendo que a gente fale assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tratar primeiro a questão da escola, do seu filho, porque eu quero saber se faz sentido a escola para o seu filho. Se você quer continuar deixando ele nessa escola, aí a gente matou um problema. Então, se quiser, vamos chamar a equipe pedagógica, aí é com ela que eu vou tratar. Se esse não é o problema e é a questão financeira, eu vou chamar a pessoa financeira que vai me ajudar aqui a conversar com você. Mas não vamos misturar as duas coisas, porque uma coisa é saber se você quer essa escola para o seu filho e a outra é saber se você pode pagar ou não e se você precisa de alguma ajuda. Então, sempre, desde a captação e na retenção, sempre ter falas muito assertivas nesse movimento, né? A gente tem uma gestora aqui, que é parceira nossa aqui, que eu gosto sempre de dar o exemplo também, que quando a gente tem uma convicção do trabalho que a gente está fazendo, né, e que a gente está entregando um serviço muito legal, muito bem feito, a gente também tem convicção para cobrar a contrapartida. Então, essa gestora que eu estou falando, ela entra numa reunião, né, reunião pedagógica que acontece com as famílias, contando como é que foi o ano, como é que vai ser o ano que vem e tal, e fala, o que eu estou apresentando para vocês é a melhor educação do mundo que eu estou trazendo para cá. O mínimo que eu espero de vocês é que vocês me paguem de volta. E ela fala desse jeito, mas com propriedade, não é agressivo. É uma fala aqui do tipo, eu tenho um problema de inadimplência alta e eu quero aqui priorizar quem de fato está interessado em continuar comigo aqui. Então, esse é o ponto que a gente deveria chegar, né? Ter essa convicção. Não é fácil. Os últimos anos, tem cidades onde o grau de concorrência é muito alta. E manter aquela, não, eu estou firme, meu propósito é esse, você não ceder essa briga, não é fácil. Assim, a gente é tentado toda hora entrar nesse jogo. E algumas concessões têm que ser feitas sim, em algum momento, tudo certo, mas não pode ser esse o objetivo, né? Então, esse ponto que você trouxe, Mário, do desconto, é sempre um ponto que a gente recebe essa aflição, né, da escola de quem está lá na ponta, e não é fácil tomar essa decisão, né? London, Diga, Ju. gostaria de compartilhar, Juliana, sou aqui de Pernambuco, realmente o Nordeste não está tão avançado, pelo menos na minha escola aqui, né, de Ipojuca, Porto de Galinhas. Então, eu queria agradecer
uma dica muito importante, né? Dar um feedback aí que a Fabiana trouxe para a gente, né? Aqui do Maria Santíssima, que foi o kit de rematrícula. Quando você fala em encantamento, né? Então, foi muito pertinente. E a gente realmente encantou. Os pais ficaram surpresos e felizes, né? Porque como até acho que o gestor falou anteriormente, que antes só mandava uma circular com valores, né? Uma cartinha e tal. E dessa vez a Fabiana deu uma sugestão de fazer um kit, né? Que tivesse os parceiros, foi dando sugestões, a gente foi aderindo, pelo menos um mimo. E realmente caprichamos, fizemos a bolsa personalizada, não sei se chegou aí para vocês, mas ela até pediu, né, para fazer um videozinho, apresentar, porque ela, assim, viu que a gente realmente abraçou, né, a ideia, sim. e realmente surtiu efeito, né, porque eu recebi Sim. mensagens, eu esqueci até de compartilhar no grupo com vocês, as mensagens das mães agradecendo, né, que não Legal. esperavam. Foi muito Juliana, bacana, deu a primeiro a gente ideia. viu o material que você fez, ficou muito bacana. A gente vê assim, né? A gente toda semana a gente tem um dia que a gente conversa, né, de todos os parceiros, que eles estão fazendo coisas legais, coisas que a gente precisa trabalhar e tal. E ficou muito legal mesmo. Mas acho que um conceito, né? A gente está falando aqui, entrando um pouco no campo da retenção, mas vamos resgatar de novo essa questão, né? A escola habitualmente não cuida de vender, ela não é boa de se vender, né? Ela está sempre ali falando do dia a dia e não cuida de se vender. E cada oportunidade que a gente tem é um momento de venda. A rematrícula é o mais óbvio, né? Que a gente tem que revender o projeto. Mas a gente fala muito, toda escola que sabe que a evasão, né, costuma ser mais alta nas transições de segmento, né? Então, do G5 da educação infantil para o primeiro ano fundamental, ou do quinto ano para o sexto ano, ou do nono para o ensino médio, é onde, em geral, tem mais evasão. Por quê? Em geral, a escola não chega lá, né? Imagina uma família que está na educação infantil e fala, bom, agora eu estou no fundamental. Ninguém nunca conversou com ela sobre como é o fundamental 1 da escola, ou até o fundamental 2, ou até o médio. Ninguém nunca falou para ela. Porque quando ela fez a matrícula lá no comecinho da educação infantil, era a primeira escola dela, as dúvidas que ela tinha estavam ligadas aqui assim. Então, pô, a gente tem que fazer no segundo semestre, no começo do segundo semestre, uma apresentação, gente, então agora, o ano que vem, vocês vão para o primeiro ano do fundamental, e não é para falar do primeiro ano do fundamental e só, o processo de alfabetização. Como a gente enxerga o percurso do seu filho aqui ao longo do ensino fundamental que ele vai acontecer? A gente entende que o primeiro ano a gente está finalizando o processo de alfabetização, depois a gente vai fazer isso aqui, depois lá no quinto ano a gente começa a preparar para ir para o sexto. Então, toda a escola tem um percurso e ninguém conta isso para a família, porque a gente pressupõe que ele está dentro da escola, ele sabe. E não é verdade. E muitas vezes isso é falado também no começo do ano letivo. Então, eu vou falar com o primeiro ano, primeiro dia de aula, famílias, então deixa eu contar como é que vai ser fundamental. Mas e os caras que foram todos embora porque eles não tinham recebido essa informação, né? Então, essa mentalidade de a todo momento eu tenho que contar de novo e vender e retomar, né, o que parece óbvio, em momentos qualificados, a gente sabe que a escola tem uma dificuldade muito grande de comunicação com as famílias, né? Porque se fala demais, a família fala que está falando demais, fala de menos, a família fala que está falando menos, tem sempre um dilema. Tem aquele que lê tudo que a escola manda, tem aquele que não lê nada que a escola manda. A comunicação é muito difícil. A gente vai ter que aprender ao longo, já estamos aprendendo esse ano, mas o ano que vem, tivemos reuniões remotas, vamos mantê-las remotas, vamos fazer presencial, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que aprender muito com isso ainda, né? Mas usar esses momentos, sabe, Juliana, de venda, então você fez um carinho no momento da rematrícula, de fazer então deixa eu te contar o que a gente fez esse ano, foi assim, e tem muito resultado legal que foi feito, né? Muita coisa, e às vezes a família não sintetiza, sabe, meta-registro, né, de você, bom, nossa, é verdade, eles fizeram tudo isso, você esquece, né? Então você dá uma retomada. E você contar o que está vindo daqui para frente, a gente vai investir aqui, então é isso que a gente tem que cuidar, sabe? Mostramos também isso. A Fabiana deu uma sugestão de mostrar os melhores momentos, porque ela até falou em relação que nem toda família acompanha o canal do Instagram, não acompanha o grupo, não sabe o que está acontecendo. Então, um da circular, né, assim, do folder também era mostrar os melhores momentos, tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre, os melhores projetos, né? Então, achei muito interessante. E essa sua fala é muito importante para todas as escolas, porque, por exemplo, agora tem um novo ensino médio, tanto todo segmento. Então, já estamos pensando nisso, no plantão pedagógico, com a turma do nono ano. Apresentar para os pais a importância, porque tem pai aqui que não sabe que existe o SSA, que é um simulado regional,
para poder entrar na Universidade de Pernambuco, né? E também o Enem. Então, assim, as etapas do Enem, como é que acontece esse processo, para ver se não tá atento a isso, né? Data de inscrição que existe. Então, já fizemos uma vez, né, uns 3 anos atrás, isso, e agora vamos retomar também. Porque tem um novo ensino médio, importante que eles sabem. Essa sua fala foi muito pertinente e muito importante para a escola, para fortalecer, né, o nosso trabalho. Ô, Juliana, esse kit dá para você mostrar também na família né, que está chegando na captação, né? Teve uma escola que eu te acompanho também que fez um trabalho muito, muito legal no ano passado da pandemia, né, 2020, né? E que ela fez uma sistematização, né, no fechamento do ano. Ó, a gente teve que fazer isso aqui, e contou todos os resultados, inclusive como é que foi o processo de alfabetização e tal. De fato, muito bem feito o material, contando como pedagogicamente a escola se resolveu e gerou resultado. E aquilo foi para a equipe de captação, e a equipe de captação, ó, deixa eu contar o que a gente contou para as famílias do ano passado. Então, esse tipo de informação a equipe de captação às vezes não tem, né? Então, quando você sistematiza isso, coloca, né, esse fechamento do que aconteceu e fala o que vai acontecer para frente, é alimentar toda a escola com essa informação, porque nem sempre ela circula. Então, muito bom. Perfeito, ótima sugestão, porque a gente pensou, não esqueceu de deixamos só o folder, né? Mas podemos deixar também as outras circulares que a Fabiana deu a sugestão, né? Dos momentos foram bons. Gente, acho que é isso. Para a gente não estender muito tempo aí, né? Ficamos aí uma conversa aí de 1 hora e pouco. Hoje eu optei por fazer um pouquinho mais expositivo, com uma troca um pouco menor aí, porque a gente estava precisando resgatar isso. Nós ficamos muito tempo sem fazer as visitas presenciais, né? O último ano aí, né, a campanha de 2020 não aconteceu. Esse ano também teve muita coisa remota, algumas escolas tinham voltado, outras não tinham, muito cuidado com o protocolo. Esse ano, boa parte das escolas, ainda com alguma restrição, está conseguindo fazer esse processo. Então, vamos resgatar, né, com as equipes, essa gravação aqui, né, eu realmente sugiro para os gestores aqui compartilharem com as equipes, e a gente também pode apoiar aí no que for possível, né, a apresentação, a gente pode compartilhar, então, fiquem à vontade. Obrigado aí pelo tempo de vocês, numa terça-feira, nesse horário aí. E a gente está aqui também, se vocês tiverem outras sugestões de temas, de pautas para a gente tratar, a gente foi muito no como fazer, a gente vai falar só de conceito, a gente veio muito para o como fazer. A gente tem outras, né, cada etapa aí tem as suas peculiaridades, e cuide do pós-visita. O pós-visita, ele aumenta muito a conversão, muito mesmo, foque no pós-visita. Legal? Joyce, foi ótimo. Ótimo, obrigada, Lon. Muito bom, gente. Obrigada, boa noite, gente. obrigado, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, gente, boa noite. Tchau. Tchau.